Bom, gente, deixa eu tentar explicar aqui pra vocês. Nosso desafio, em primeiro lugar, não vai ser fácil, né? Vai ter dia que vai dar pra desanimar, vai ter dia que a gente vai estar mais animada, mas enfim. Começando pela anatomia do nosso músculo. Pra quem não sabe, nosso estômago, quer dizer. Pra quem não sabe, nosso estômago, ele é um músculo, assim como alguns outros órgãos. E o músculo, quanto mais você enche ele, mais ele cresce. Quanto mais você diminui, mais ele diminui, ele vai se contraindo. Então é assim, quanto mais você comer, mais seu estômago é grande, mais fome você sente, mais comida você vai ter que comer para encher ele e saciar. E aí, conforme você vai diminuindo a comida, ele vai diminuindo também de tamanho, viu? Ai, ai. Tá zerado aqui? Uhum, pode subir, né? Jesus. Vou tirar lá? 70. Bora lá! Aí, Ramazão! Ele é a jaca, papai! Quantos quilos é aquela? Ela cabe. Aguenta? Aguenta. Cento e... 10.900. Olha, 110.900. Eu? 76.300. Fica quieto, fica quieto. É esse peso mesmo, não adianta tu querer correr não. A cara do indivíduo aí. Viu? O peso da dona. Falei? 80 quilos. Nós vamos trocar, Até mesmo porque ele já secou e fica outro. Jurava que eu tinha emagrecido. pesar aqui, peraí. Ó, gente, essa sou eu, 73 e 75. 73 quilos e 75. Anote aí. Oi, gente, ó, tô me pesando agora. Bom dia, tudo bem? Daniela aqui, passando pra... Vou tentar não chorar. Eu tentei fazer um vídeo diferente, né? Todo elaborado, com cenário. Mas aí eu lembrei que foi daqui, dessa cozinha, onde... Calma. Comecei a chorar, mas parei. E foi aqui dessa cozinha que Deus botou esse desejo no meu coração. Eu lembrando, né, dos momentos lá do encontro, todo mundo feliz, brincando. E passou um filme assim na minha cabeça, que aquilo ali tem que persistir, né? Tem que continuar por anos e anos. E eu observei que não só na nossa família, mas no Brasil todo tem uma doença, uma doença, ela é caracterizada como uma doença. Para quem não sabe, a obesidade ela é uma doença, ela tem que ser tratada como tal. E foi um desejo que Deus botou no meu coração de lançar esse desafio e a gente melhorar, né? Não só eu, mas todos. Melhorar hábito de vidas, melhorar o peso, a saúde, porque a partir do momento que você tem a redução de peso, você consegue melhorar todo o seu organismo em vários segmentos do nosso corpo, né?
articular, cardiovascular, renal, cerebral e dentre outros. E foi algo que eu observei que dava para a gente fazer, que dava para fazer, que dava para melhorar, que dava para a gente tornar isso um hábito na nossa vida, um hábito no dia a dia. E de início eu relutei um pouquinho, que eu pensei assim, mas isso é besteira, ninguém vai querer fazer isso não. Aí relutei, foi quando eu mandei a mensagem falei, não, vou mandar mensagem para as tias. Se for para ser, elas vão concordar comigo, vão me apoiar e eu vou lançar esse grupo. Aí a primeira pessoa que eu mandei foi para a mãe. A mãe apoiou, depois a tia Rosa e o Boi, a tia Jansa, a tia... Todo mundo, no geral, todo mundo apoiou. Não, Dani, vamos fazer isso, vai dar certo. Aí então a gente iniciou o grupo. E quando eu fui vendo o esforço de cada um e as melhoras que consequentemente trouxe para cada vida que se esforçou e que deu certo, foi começando perdendo gramas, depois 1 quilo, depois 2, depois 3, depois 4. E acabou que meu coração foi se alegrando, e meu Deus do céu, não, e uma falava uma coisa, eu melhorei o sono, eu tirei isso, aumentei a ingesta de água, comecei a tomar mais água e de consequência foi melhorando meu organismo, sistema e consequentemente foi melhorando o sistema esquelético, porque nós sabemos que quando nós estamos acima do peso, vem as dores, né? Vem as inflamações articulares, vem inflamações ósseas, vem inflamação em vários lugares do nosso corpo, né? E esse foi o intuito de melhorar a questão de saúde, né? O nosso intuito foi melhorar a saúde. A perda de peso foi consequência de uma atitude, de uma iniciativa, de uma renúncia. Eu vou renunciar o açúcar, eu vou renunciar a Coca-Cola, o refrigerante em si, vou renunciar a pizza de todo final de semana. E, consequentemente, nessas renúncias a gente tem a recompensa. Vem a recompensa, não tem como não vir, né? Deus vê o esforço, Deus vê a atitude, Deus vê a perseverança, Deus vê a constância. E nós sabemos que através da obesidade, tem muitas pessoas que falam assim, eu não vou tomar remédio para emagrecer, eu não vou tomar isso, não vou tomar aquilo. Se você não consegue ficar sem comer um açúcar, se você não consegue ficar sem comer refrigerante, se você não consegue ficar sem comer aquela pratada de arroz, é uma doença. Você tem que tratar como tal. A obesidade é uma doença, ela precisa ser tratada com medicamentos, ela precisa ser tratada pelo médico, ela precisa ser tratada pelo nutricionista. A gente tem que abrir a mente e se conscientizar que você precisa de ajuda, que você precisa do seu tratamento. Você quer ver o seu filho se desenvolver, o seu filho se formar, o seu filho crescer, vencer na vida? Você tem que ter saúde para acompanhar. Você quer ver um neto crescer na profissão dele, na família dele? Você precisa ter saúde para você acompanhar isso. Se você não tiver, é impossível. É impossível. Se você não tiver saúde, você acaba dependendo de terceiros. E é uma coisa que eu não quero, uma coisa que vocês não querem, uma coisa que nós não queremos, nem para mim, nem para minha família e nem para ninguém. E esse é o intuito do nosso grupo, né? Inclusive o nome do grupo é Você é Seu Único Desafio. Porque nós somos o nosso único desafio. A nossa mente é um desafio. O nosso sedentarismo é um desafio. Eu não vou dizer para vocês que é fácil, porque não é. Não é todo dia que você está feliz querendo caminhar. Não é todo dia que você está feliz querendo tomar 2, 3 litros de água por dia. Não é. Mas nós precisamos ter esse sacrifício. Nós precisamos ter aquele compromisso. Eu tenho que ter o compromisso comigo. É por mim, é para mim. Ninguém vai fazer por mim. E é isso.
E eu quis chorar no início, né? E eu acho que eu vou chorar no dia também, quando a gente vê a trajetória de todos o antes e depois, porque os resultados realmente, eu não sei se surpreendeu quem perdeu peso, mas surpreendeu a mim. Nem que seja 500 gramas perdida, nem que seja 1 quilo perdido, mas faz muita diferença. E obrigado a cada um de vocês por ter se desafiado. O valor em dinheiro é o de menos. A minha gratidão maior é a questão da saúde que vocês adquiriram através desse desafio. E que venha muitos outros, né? Eu queria pedir perdão porque eu não pude acompanhar. É isso, eu peço perdão por não ter tido tempo de acompanhar em tempo real. Às vezes no final do dia eu entrava no grupo, eu via as mensagens, uma incentivando a outra, uma dando força para a outra, e é isso. É isso que é a descrição de uma família, né? É a gente saber a diferença de uma das outras, é a gente se apoiar, é saber que umas têm mais facilidade na dieta e não na atividade física, outros têm mais facilidade na atividade física e menos na questão de seguir uma dieta, mas que nós conseguimos, né? Através de determinação e esforço. E eu quero parabenizar não só quem ficou em primeiro lugar, mas eu quero desejar parabéns para quem ficou em segundo, para quem ficou em terceiro, para quem ficou em qualquer posição aqui no desafio. Até para quem perdeu peso e para quem ganhou de novo, meus parabéns. Teve a uma também, né, a filha da tia Rosa, não sei diferenciar das duas porque são gêmeas, que a vontade dela era a questão de ganhar peso e não perder, né? E foi uma vitória porque ela conseguiu, né? Através de dicas, eu orientei, passei algumas pessoas que eu acompanho, que me ajudam, né? Que a gente aprende no dia a dia. E até ela conseguir ganhar peso. E é isso, gente. Eu tô aqui. E obrigado por tudo. Até a próxima. Deixa quieto. É esse peso mesmo, não adianta tu querer correr não. A cara do indivíduo aí. Viu? Boa noite, família Silva, tudo bom? Deixa eu falar pra vocês um pouquinho de mim aqui. Me sugeriram pra me fazer esse vídeo, eu não sou de fazer vídeo, mas tô aqui, né, pra fazer esse vídeo. Deixa eu falar um pouquinho de mim. No último negócio da família, que foi em Goianésia, né, Breu Branco, eu tava acima do peso demais. Tava um elefante mesmo, foi elefante, eu falei, foi um elefante. E a barriga do moleque vocês podem ver tava acima do peso. E fizeram esse grupo, eu agradeço muito a nossa parente da minha esposa, né, a Daniele, entendeu, que fez esse desafio de nós estar participando. Eu não queria não, eu fui mais por causa disso aqui, ó, por causa dos R$1.000, entendeu? Eu falei, rapaz, eu vou ganhar esses R$1.000, eu nem sei se eu vou ganhar esses R$1.000, estão falando assim da boca pra fora, entendeu? Mas eu falo pra vocês aí, ó, não é só por causa do dinheiro, entendeu? Mas por causa da saúde. A saúde é em primeiro lugar, entendeu? É em primeiro lugar. Eu falo pra vocês da nossa família, eu agradeço muito que eu tava precisando. Tava sentindo mais dor, entendeu? No meu peito, entendeu? E eu ficava caladinho com a minha esposa, não falava nada pra ela. Só ficava entre eu e isso, não falava pra ninguém. Mas a saúde, eu falo pra vocês, é em primeiro lugar. Se dedique. Em 2026 eu quero ver vocês aí, família, entendeu? Tamo junto aí, viu? Daniele, valeu, viu? Terminando o vídeo, né? Eu tenho uma menina aqui chamada Raíssa, presta atenção. Ela botou o apelido de mim de gordão da XJ, 104,5 kg.
Eu acho que foi isso aí mesmo. Depois a Dani olha aí direitinho. E ela ficava mangando de mim, mangando. Olha o jeito da camisa aí, ó. Camisa do elefante, isso aqui. Camisa do elefante. Que eu falo do elefante, folgador, tá vendo? É isso aí, galera. Boa noite, meninas. Eu vou só me pesar. Sou eu, viu? Eu. Pesar aqui, peraí. Ó, gente. Essa sou eu. 73 e 75. 73 quilos e 75. Anote aí. Passando aqui para agradecer a Deus por esse projeto maravilhoso que o Senhor colocou no coração da nossa prima Dani. Foi uma ideia brilhante vindo do coração do Senhor. Obrigada pelos incentivos. Acredito que mudou tanto a maneira de viver no aspecto mais saudável ao longo desse ano. Por muitas vezes eu, pelo menos, caía, levantava. Confesso que esse ano eu foquei mais, ano passado nem tanto, mas quando eu abri o grupo lá que foi aberto, você, o seu único desafio, eu descobri que eu sim tinha que me desafiar a cada dia realmente. E aí você via as meninas lá todas incentivadas, nossas primas, todo mundo no desafio. E isso foi muito bom ao longo desse ano. Todos nós vamos sair vencedores, sim, porque ganhamos mais saúde, ganhamos uma rotina de vida mais saudável e ganhamos também autoestima, né? Eu creio que essa ideia foi do coração do Senhor para aqueles que se propôs realmente a mudar o estilo de vida. Às vezes caímos, né? Levantamos, somos incentivados, nos desafiamos a cada dia, a cada mês, né? E cada um com o seu estilo de dieta, todos sendo às vezes incentivado, né? Que Deus possa te abençoar, Daniela, e que nós possamos levar esse projeto não só apenas por esse desafio, mas que seja rotina na nossa vida, ter uma vida melhor e mais saudável. Deus te abençoe grandemente. E quem será que vai ganhar? Todos que se propôs, mesmo que perdeu 2, 3, 4 quilos, já ganhou um benefício graças a essa ideia que o Senhor colocou no teu coração. Deus te abençoe muito e obrigada, viu? Nós estamos amando dormir melhor, comer melhor e, claro, ganhar aqueles elogios. Nossa, você emagreceu, hein? Estou aqui que me pediram para gravar esse vídeo para falar sobre o desafio que foi feito para nós agora em 2025. E no meu caso, eu fiquei assustada quando eu, em 4 meses, engordei 5 quilos. Né? Eu passei de 62 para 67. Aí eu perdi 1 quilo nesse ano todinho, mas teve uma coisa, eu não ganhei peso. Fiquei no mesmo 66, né? Eu ganhei esse negócio aqui, né, da minha irmã, que deram pra ela me deu. E aí aqui, né, de manhã, de tarde, a gente está aqui, isso aqui é uma bênção de Deus, porque aqui você, olha, movimenta todo o corpo. E para mim foi muito bom esse desafio. Talvez se não tivesse o desafio, talvez eu não tinha ligado, mas eu vou continuar. Vou continuar nos meus exercícios. A comida minha já não é essas coisas, é tudo mesmo dentro de um processo bem feito por um médico. Mas eu só quero dizer para você que não entrou no desafio, que agora em 2026, aliás, 2026 não, agora no meio do ano, entre porque vale a pena. E eu quero dizer, valeu a pena esse desafio. E obrigada a todos. Eu? 76.300. Oi, passando para falar sobre o desafio, né?
Quero aqui enaltecer essa ideia que a Dani teve, que foi incrível, de criar esse desafio logo após o encontro, pensando na saúde dos participantes, né? De ter uma qualidade melhor de vida, de emagrecer também, né? Esteticamente falando, é legal também, porque a gente se sente melhor, se sente bem, tem mais disponibilidade para fazer as coisas, para dormir. Então, eu só tenho a agradecer, espero que continue esse desafio aí para o próximo ano, com novas ideias, né? Só para ele melhorar, né? Melhorar cada vez mais, novos objetivos, que não pare só aqui agora quando a gente chegar o dia da pesagem e que a gente continue. Isso foi muito bom, ela criar esse projeto, porque motivou muitas pessoas, a gente interage ali no grupo, dando força para o outro, né? Ajudando, cada um contribuindo com uma ideia. Então, Dani, parabéns, né? Eu estou conseguindo manter o foco, a disciplina. Volta e meia dou uma escorregadinha, mas isso é normal, né? E outra coisa, a gente tem que entender que alimentação, exercício é para a vida. Não é que eu vou perder tanto de peso aqui, eu quero chegar nesse peso e aí eu parei. Porque eu já fiz isso e voltei tudo novamente. E eu não quero voltar. Então, o que eu tenho que colocar na minha mente? Que eu tenho que ter em mente é que eu não posso parar. E não podemos parar. Vamos continuar a levar para o próximo encontro com novas ideias, só aprimorando esse projeto que foi maravilhoso. Então, mais uma vez, parabéns, Dani. Essa tua ideia foi incrível mesmo. E eu estou gostando de participar, estou gostando de estar no grupo. E é isso. Olha a garota. 90 quilos. Manda a Yane em ação aí. Boa noite, eu estou aqui para dar um depoimento, né, sobre esse acontecimento que teve durante esse ano, esse grande desafio que a Dani nos desafiou a estar vivendo. Eu queria dizer para vocês que quando eu cheguei do encontro passado, no mês de agosto, eu já coloquei na cabeça, né, que eu ia fazer uma dieta, porque vocês sabem, nós mulheres, nós sempre vivemos nessa rotina, né, nós engorda, mas tem que voltar. E eu vi que eu tava bem, né, já larguinha, mas só que não era em agosto que eu ia começar, era em janeiro. E quando a Gleice me propôs esse desafio, eu aceitei. E quando ela propôs o meu esposo estar juntamente comigo, foi melhor ainda. Por quê? Porque ele quebrava muito a minha dieta, ele trazia bombom, ele trazia muita coisa, ele não levava a sério, ele comia arroz. Então a mulher, por estar vendo o homem, ela também acaba voltando e saindo da dieta. E eu gostei muito, aprendi muita coisa, pesquisei muita coisa nesse ano. Uma vez a Dani me ligou, disse que uma das participantes estava querendo desistir, mandou falar com essa pessoa, eu fui lá e falei. Mas sem a Dani saber que eu estava querendo desistir, porque infelizmente parar de comer é difícil. A gente sabe que comer é uma coisa muito boa e a gente que já tem a tendência a engordar, nós queremos comer à vontade, é comer coisa boa. Então a nossa cabeça, ela não aceita de jeito nenhum, de jeito maneira, a gente querer emagrecer. O nosso corpo, ele quer sempre estar botando pra dentro. E nesse dia que ela falou, eu estava também querendo desistir, mas no momento nenhum eu cheguei no grupo e falei, eu quero desistir, porque eu sempre busquei ser uma inspiração para os outros. Tanto que os outros não desistiram porque viram sempre eu estando ali na luta. Eu nunca cheguei em momento nenhum no grupo para falar, eu tô fraca, eu tô tal. Não, eu sempre motivava, bora aí galera, bebe água, bebe tal. Mas só Deus sabe, às vezes que eu quis chorar, às vezes que eu quis me estrancar, às vezes que meu coração, a vontade de comer doce era grande. E eu digo pra vocês, eu aprendi muita coisa e eu espero que eu consiga profundamente continuar neste peso, emagrecer mais um pouco, ainda quero emagrecer mais um pouco e continuar o ano e levar isso pra minha vida, a vida toda, viu gente? E eu tô muito grata e obrigada a todos. Falei pra ela vestir uma roupa, né? Essa daqui é a roupa da primeira vez que eu subi na balança, galera, ó.
pegar lá a balança, pode ver lá o subindo, viu? Aqui tudo já se foi, ó. Aqui, ó. Aqui tudo era Daiane, viu? Foi tudo embora. Bora lá. Aí, Ramazão. Ele é a jaca, papai. Quantos quilos aquela? Ela acaba. Aguenta? Aguenta. Cento e... 10.900. 110,900. Bora lá. Caminhadinha de leve. De uma ponta a outra da cidade. Não é muito grande também, né? Mas tá valendo. Aos pouquinhos a gente vai pegando um gosto e se acostumando. O problema é sair de casa. Depois que sai também, aí eu quero rodar. Galera, bom dia, galera do grupo. Estão pedindo o vídeo aí. Quero dizer que se não fosse esse serviço que eu tô agora, talvez eu ia mais gordo do que o ano passado. Mas perdi uns quilinhos. Mas estamos aqui, ó, organizando aqui um frango, organizando uma carninha aqui para ir comer ali na beira do rio. Mas estamos aí no desafio, firme e forte. Vamos se surpreender, hein? Peso da dona. Falei? 80 quilos. Mas aqui é caro, Aí ele vai vindo. Boa noite, família. Hoje é dia de celebrarmos, né? Mais um encontro da família. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a vida de todos que estão aqui nessa noite. Mas hoje é dia de celebrar. Celebrar o quê? Celebrar um ano de desafios que nós do grupo se desafiou, né? Um desafio com a gente mesmo, de ter uma qualidade de vida melhor, de lutar pela nossa saúde, porque sem a nossa saúde a gente não consegue cuidar da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso esposo, nem de nós mesmos, né? E obesidade é uma doença e ela tem que ser tratada, né? E eu, particularmente, eu estava obesa. Para minha altura, que só tenho 1,52 m, eu estava obesa, com quase 81 quilos. E hoje estou aqui, glória a Deus, dei uma emagrecida, estou muito bem melhor do que eu estava, né? Graças a Deus, deu uma diminuída, consigo dormir melhor. Foi difícil? Foi. Bem complicado. A gente dá vontade às vezes de chorar, né? Muitas das vezes falei pro meu esposo que dava vontade de desistir, porque não é fácil, mas lutei, consegui, estou aqui firme e forte, graças a Deus, e lutando todos os dias, né? Porque é um desafio comigo mesmo, como foi o tema que a gente colocou no grupo, né? Um desafio com a gente mesmo. A gente é o nosso próprio desafio, né? Para dizer não para muitas coisas, para muitas vontades, vontade de horrores, de comer um doce, de comer aquele salgado bem suculento, né? Mas graças a Deus estamos aqui firme e forte. E muito obrigado, Dani, por essa iniciativa que você teve entre a nossa família. Que Deus possa lhe abençoar grandemente, lhe dar sabedoria, né, a cada dia, lhe dar visão de crescimento, né? Porque é um dom carregar isso, né? De você incentivar outras pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Então, que Deus possa lhe abençoar. E muito obrigado por ter feito parte da minha vida, né? Lá no começo, eu tive o incentivo da minha sogra para começar a fazer caminhada. Nós estávamos ali
tive uma parada agora no começo do ano, mas voltei novamente. Mas por questões do meu esposo, porque trabalhava até tarde, não tinha como eu fazer, né, caminhada e deixar os meninos só. Mas consegui, baixei muito, graças a Deus. Ainda vou baixar mais um pouquinho, mas é isso. E para você que não esteve nesse desafio, entre, você não vai se arrepender. Esse aqui é um dos shorts que eu tava no encontro, que eu participei das brincadeiras, ó. Tá bem folgado. E aqui também, ó. Que no último encontro dá pra ver que ele tava bem colado no meu corpo. Ele tá bem folgadão mesmo. Bem folgado. E aqui por dentro também, ó. Então, dei uma diminuída. E esse daqui, mais outro. Dois que eu levei também, ó. Diminuiu. Eu tô usando agora lá embaixo agora. Bem lá embaixo, que deu. Oi. E é isso. Oi, gente, já tô me pesando agora. Boa noite, família Silva. Venho através desse vídeo agradecer a Daniela por ela ter tomado essa iniciativa, ter colocado esse propósito na nossa vida, né? De não só uma mudança no corpo, mas uma mudança na mente, né? Mudar o nosso hábito, mudar a nossa rotina, numa procura de uma saúde melhor. Quero agradecer a Deus, porque eu sei que tudo é na vontade e os planos de Deus, por ter colocado esse desejo no coração dela, né? Ela ter sentido essa necessidade. Eu sei que esse desafio não foi fácil, mas foi muito importante para todos nós. E principalmente para mim. Para mim foi algo de muita importância, porque eu já estava com colesterol alto, eu estava com anemia e muita dor na coluna. Eu já sofria de dor de coluna, porém, por causa do aumento do peso, né? Estava bem intenso as dores, tão intenso ao ponto de eu não conseguir mais fazer as coisas de dentro de casa, nem varrer uma casa, para vocês verem como estava difícil. E antes de ir para o encontro, eu estava assim, pensativa, né? Falei, meu Deus, não servia mais roupa, várias roupas não servia mais. Então, esse desafio foi muito importante, eu só tenho a agradecer. No começo não foi fácil, eu ia caminhar sentindo muita dor nas pernas, por causa da coluna. Chegou uma vez que eu não consegui ir, não consegui ir caminhar e voltei. E era bem pertinho de casa para me voltar. 10 minutos eu estava aqui em casa. Eu passei uns 40 minutos fingindo na rua que estava fazendo alongamento, porque a dor era tão grande que eu não conseguia andar. Então fui caminhar à base de remédio, tomava remédio e ia fazer caminhada, tomava remédio e ia fazer caminhada. E aí com o tempo foi parando, uns 2 meses parei de tomar remédio e depois parei de tomar remédio assim mesmo, porque eu tomava remédio direto. Sempre tem remédio de coluna aqui em casa. Porém, não tomo constante, só quando acontece algo imprevisto que eu tenho que pegar um peso. Então para mim, eu só tenho a agradecer, muito mesmo, muito. Foi muito importante que o Senhor continue usando sua vida para abençoar várias pessoas, assim como você abençoou a nossa vida. E agora eu vou ali, né, vestir uma roupa para vocês verem a diferença de peso. Aqui, vocês estão vendo essa blusa aqui, eu não usava mais ela, aí depois de um mês eu comecei a usar. Em agosto eu não usava mais, não entrava. Aí com um mês de dieta, entrou. Ficava bem apertada, mas dava de entrar. Eu até colocar uma foto, vocês viram o braço. Ela não estica não, tá? Essa blusa. Então o braço era mesmo desse jeito, infelizmente.
faço muito, né? Vocês veem aqui, ó. E essa saia é aquela saia de domingueira. Eu só tinha ela porque as outras jeans não serviam. E graças a Deus, ó, o jeito que tá. E eu vou deixar ela ainda um pouco aqui, ó. Vocês viram? Ela era bem apertadinha, tá, gente? Bem apertadinha. Então é isso, gente. Para aquelas pessoas que não conseguiram, assim, entrar nesse desafio, mas sentiu de fazer, façam. Cuide da sua saúde, a nossa saúde é muito importante, viu? Faça esse desafio. Nós conseguimos, você também consegue. Eu tô aqui representando meu irmão Henrique. Que ele caminha todos os dias com as tias. Todo dia. Oi, gente, nós somos a turminha da bicicleta. Eu aceitei esse desafio com a minha mãe. E como vocês veem, eu tenho tendência. E vou levar isso pro resto da minha vida. E também, como vocês sabem, eu caminho forçado e ainda caminho forçado. Mas minha mãe tá conseguindo e isso é bom pra saúde. Primeira dica: se você toma café mais de uma vez por dia, você toma café de manhã às vezes, ou você toma café à tarde, se você toma café mais de uma vez por dia, você já está no patamar de viciado na cafeína. A cafeína, ela potencializa duas coisas, tá? Ela potencializa a ansiedade e a depressão. Então a ansiedade, ela acaba te ajudando, na verdade, te ajudando, piorando a você comer mais. Então às vezes você come demais pela questão do excesso de ansiedade, por causa da cafeína. Então se você cortar a cafeína, você vai diminuir esse tipo de ansiedade e vai te ajudar a não comer menos. Outra coisa, a galera que é viciada em açúcar, eu sei que todos nós somos viciados em açúcar, porque arroz vira açúcar, o pão vira açúcar, carboidrato em geral vira açúcar. Mas a galera que consome bastante açúcar, esse açúcar também gera ansiedade. E é por causa da ansiedade que às vezes nós comemos tanto. Daniel, por que você está falando isso? Porque eu já estou com 7, 8 meses que eu estou livre da cafeína. A cafeína me prejudicou muito o meu psicológico, o meu físico. E eu já estou 8 meses sem tomar cafeína, larguei a cafeína de mão. E eu diminuí, e eu percebi que quando eu saí da cafeína, eu também diminuí a minha forma de comer. Então deixa a dica aí, quem quer ganhar esse prêmio tá fácil. É só ficar ligado. Boa noite, família. Boa noite a todos que estão aqui. Me pediram para que eu gravasse, um vídeo falando sobre esse grupo que foi criado, sobre esse desafio. E aqui estou para falar que eu entrei nesse grupo, comecei a participar apenas por curiosidade, para não ficar lá no outro grupo, que eu sabia que as conversas iam sair mais aqui. E eu digo, não, o grupo da família vai passar um tempo parado, eu vou entrar lá no grupo do desafio só para me ver, as meninas, a dieta que elas vão fazer, quem vai perder peso, porque eu achava que lá só ia ser somente para perder peso. Eu digo, eu vou perder peso? Eu vou voar? Não, eu quero é ganhar. Mas eu nunca pensei que eu ia me beneficiar com a dica que seria colocada ali. No dia que eu entrei, já tinha tido uma dica lá, o Daniel tinha dado uma dica lá sobre o café e colocado uns vídeos, um depoimento. Eu só vi o comentário da Luane, então eu pedi que voltasse essa parte aí para mim, Então eu ouvi, vi ali, fiquei atenta, porque eu sabia que ali era algo que eu tinha, que eu via aquele uso contínuo meu do café, eu não via como um mal. Para mim aquilo ali me fazia bem,
né? Era uma coisa que me saciava, né? Que eu me sentia bem quando eu tomava café. E aí eu vi a dica do Daniel, falei, será se isso tudo, esse mal todo o café faz? Né? Então fiquei com aquilo e fui pegando mais dicas, né? Porque o café para mim, ele era eu era dependente. Eu falo hoje para vocês que eu era totalmente dependente do café, né? Se eu estava trabalhando, fazendo algo, a garrafa de café tinha que estar cheia. Se eu estava lavando uma roupa, se eu estava faxinando uma casa, se eu estava trabalhando, fazendo almoço, tinha que ter o café ali perto de mim, sabe? Então não era uma coisa normal, só que eu não via que isso era anormal. Para mim isso era normal, né? Aquilo ali me saciava, dava a hora do almoço, se eu tomasse um pouquinho de café, pronto, ali me saciava, eu não sentia fome, né? Então eu era totalmente dependente do café. O café fazia parte do meu dia a dia, da minha noite. Se eu acordava de noite para ir no banheiro, quando eu voltava eu lembrava que eu tinha deixado um pouquinho de café na garrafa, pois eu tomava, podia ser a hora que fosse, eu tomava. E eu fui vendo essas dicas, né? E fui vendo o que eu sentia. Então eu falei, não, então tem algo errado, né? Então, conversando no grupo, pedindo mais dicas pro Daniel, e ele foi falando, tia, vai tirando, para a senhora deixar, vai tirando no período da manhã. Quando a senhora conseguir, vai pro período da tarde. E assim eu fui fazendo. Só que eu vi que mesmo assim estava difícil. Então, eu passei a dizer para mim mesma, eu não vou mais tomar. Eu cheguei a tomar um dia e passei muito mal, sabe? Muito mal, porque eu acho que ali já era meu limite. Era parar e parar e parar. Porque aquilo tudo que eu sentia, eu não sabia. Eu nem imaginava que seria o café, né? Aquela ansiedade, sabe? Nervosismo, aquela desimpaciência, aquela dor no corpo que eu sentia que era horrível. Eu não chegava nem a imaginar que isso tudo era o mal do café. Então chegou um dia que eu falei, hoje eu tenho que parar, né? Pôr um limite nisso aqui. E parei. Hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui, tem 9 meses e 8 dias que o café não faz parte mais da minha vida, né? Hoje em dia eu vejo, se eu tomar de manhã um pouco com leite, eu já me sinto mal, eu já me sinto nervosa, aquela suadeira, entendeu? Então eu falo para vocês que esse grupo, eu fui uma das beneficiadas, viu? Porque se não fosse a criação desse grupo, Deus não ter colocado isso, porque isso foi algo de Deus, ter colocado no coração da Dani, né, para nos ajudar. Porque eu creio que cada um que participou, que está participando, né, foi beneficiado, né? Eu creio que a sua saúde melhorou e muito. Você que perdeu peso, né? Eu que me livrei, né, desse vício, porque hoje eu falo que era um vício e não foi fácil me libertar dele. Graças a Deus eu consegui, né? Então eu acredito que cada uma de nós aqui tem algo de bom para falar, né? Cada um aqui, né? E eu falo para vocês que não participou, você que não entrou no desafio, viu que a partir do momento, eu não digo nem ano que vem, a partir do último dia do nosso encontro, porque esse desafio ele não vai parar, né? Ele vai continuar. Que você entre, que você diga, esse ano eu serei uma das beneficiadas. Não é por o valor do prêmio, mas sim por o ganho da nossa saúde. Eu falo para vocês que hoje eu sou uma outra pessoa. Sabe, peguei dicas
de vitaminas, que isso era uma coisa que eu achava que eu não precisava, entendeu? Eu não precisava. Eu acho que a última vez que eu tinha tomado uma vitamina foi quando eu estava grávida da minha filha, que hoje elas estão com 20 e tantos anos. Então eu achava, não estou doente, eu não preciso, né? E não é assim. O nosso corpo, ele necessita, né, de uma vitamina. E hoje eu posso dizer para vocês que eu sou uma outra pessoa. Consegui até ganhar os meus quilinhos. Enquanto vocês aí lutaram para perder, eu consegui ganhar. Viu? Tô com uns quilinhos a mais, tô feliz, sabe? Tô alegre e só tenho que agradecer. Agradecer você, Dani, tá? Pela iniciativa de ter criado esse grupo, de ter nos ajudado com suas dicas. Agradecer a você, Daniel, sabe, que foi fundamental para mim. Eu digo para mim e eu creio que para as outras também, porque você deu uma dica ótima, sabe? Ajudaram nós naquilo que vocês podiam, né? E nós era segurar, agarrar aquilo que você estava nos ensinando, né? E colocar em prática. E eu creio que muitos aqui colocaram, né? E vão levar isso para a vida toda, né? Não é só enquanto durou esse desafio, não. Eu acredito que aquilo que nós aprendemos aqui nesse desafio, nós vamos levar para a nossa vida, né? E vamos passar a ensinar, a ver aqueles que estão passando por o mesmo processo que nós passamos, a gente vai ter algo para falar que vocês nos ensinaram, né? Então, muito, muito, muito obrigado a vocês, viu? Que vocês continuem ensinando, que vocês continuem ajudando aqueles que entrarem no grupo esse ano. E esses que conseguiram, eu acredito que não vão sair, não vão desanimar, perderam seus quilos, vão conservar eles, entendeu? Que eu sei o quanto vocês estão se sentindo bem, porque eu falo por mim, o quanto eu estou me sentindo bem. Eu falo para vocês quem eu era no encontro passado e quem eu sou hoje nesse nosso encontro aqui. Uma pessoa com a saúde totalmente diferente, uma pessoa totalmente renovada, viu? E é isso que eu tenho para dizer, só gratidão. Gratidão são minhas palavras para você, Dani, e para você, Daniel. Muito, muito obrigado pelas dicas que vocês nos passaram. Que Deus abençoe a vida de vocês. Ó, esse vídeo é especialmente para você, tá? Você que passou os 365 dias dizendo não. Sim, olha, você treinou o seu cérebro, você treinou a sua mente, você treinou o seu corpo, você treinou a sua alma a dizer não. Dizer não para o refrigerante, dizer não para a lasanha, dizer não para o açúcar, dizer não para o bolo, dizer não para aquele prato enorme que você fazia. Eu quero parabenizar você. Ó, você é uma pessoa extraordinária, tá? Quando você se olhar no espelho, a partir desse momento, sempre olhe e pense assim, eu sou uma pessoa extraordinária, porque eu fiquei 365 dias dizendo não. Não aos meus desejos, não às minhas loucuras, não às minhas euforias. Parabéns para você. Eu só quero parabenizar hoje você, porque você foi grandioso nesses últimos 365 dias. Sim, agora vamos falar do sim. Sim, você disse sim para novos hábitos, você disse sim para novos exercícios, você disse sim para se conectar com novas pessoas, novos ambientes, você disse sim. Parabéns pelo não e parabéns pelo sim. Ó, quero parabenizar você hoje, tá? A todos que participaram do desafio, aqueles que conseguiram ganhar, parabéns pelo que ficou em primeiro lugar, parabéns pelo que ficou em segundo lugar, parabéns pelo que ficou em terceiro lugar, parabéns para todos. E eu lanço aqui um novo desafio, né? A Dani que começou com esse desafio, parabéns pela Dani, parabéns pela iniciativa de ter olhado, ter percebido que algumas pessoas precisavam caminhar, precisavam se mover para poder,
né, ter novos encontros. E eu quero lançar aqui agora que esse desafio não termine esse ano, que esse desafio possa continuar o outro ano, os outros anos, porque esse desafio não é para uma quantidade de pessoas, esse desafio é para todos. Eu preciso desse desafio, você precisa, você, todas as crianças, todo mundo, porque se mover faz parte do nosso processo nessa vida. Quem fica parado é árvore, e nem as árvores estão ficando paradas, até as árvores que têm raiz conectada na terra estão sendo retiradas e movendo para outros lugares. Finalizando, parabéns para todos aqueles que deram sangue, suor e lágrima nesses últimos 365 dias. Parabéns para você.